repleto de incertezas e sombras, uma verdade transcende o ordinário: o poder transformador de uma oração sincera. Ao abrir o coração e entoar o Salmo 91, descobre-se um portal que muda realidades, dissipando medos e desfazendo antigas amarras. Essa jornada começa com uma simples palavra, mas seu efeito reverbera profundamente na alma e no destino de cada um. Em meio a desafios diários e batalhas invisíveis, a oração se apresenta como um bálsamo que cura feridas e fortalece espíritos. Acreditar na proteção divina se torna o combustível para transcender limitações, transformando qualquer ambiente em uma fonte de esperança e renovação. Cada verso entoado ressoa como um escudo, afastando as forças negativas que há tanto tempo insistiram em assombrar. Na intimidade desse diálogo com o divino, o crente se permite sentir uma conexão única e inexplicável. É nesse momento que a mente se acalma e o coração se alinha com uma energia superior, capaz de reverter até mesmo as maldições mais antigas. Essa mudança interior inspira a coragem necessária para encarar adversidades, transformando lutas em vitórias. Com cada palavra proferida, uma nova perspectiva se abre, revelando caminhos antes ocultos. As dúvidas e temores dissipam-se, dando lugar a uma confiança inabalável na proteção e sabedoria divina. Assim, o Salmo 91 torna-se não apenas uma oração, mas um verdadeiro instrumento de libertação para aqueles que se atrevem a usá-lo como escudo. A cada entoação, as energias negativas que cercavam a existência se desfazem, dando espaço para a paz e a luz. As maldições, antes consideradas imutáveis, perdem sua força diante da intensidade de uma fé genuína e transformadora. É como se cada palavra recitasse um novo capítulo de redenção, onde o bem triunfa sobre as trevas. Nesse processo, o silêncio se torna poderoso, permitindo que o ouvinte absorva cada nuance da mensagem sagrada. É uma dança harmoniosa entre a mente e o espírito, onde cada aceno de fé gera uma onda de transformação que ultrapassa barreiras físicas e emocionais. A oração revela-se, assim, como um elo indestrutível entre o humano e o divino. A sensação de proteção e aconchego se intensifica, trazendo consigo um sentimento de pertencimento e segurança. O recitar do Salmo 91 é como uma armadura invisível que reveste o indivíduo, tornando-o imune aos ataques das energias negativas. Essa experiência propicia uma conexão íntima com a essência da vida, onde cada batida do coração se sincroniza com a promessa de livramento. A narrativa se desenrola em meio a sussurros de fé e testemunhos silenciosos de quem já experimentou esse poder transformador. Não se trata apenas de palavras, mas de uma oração viva que pulsa com a força de um propósito superior. Aqueles que se permitem mergulhar nessa vivência encontram, nas entrelinhas do sagrado, a chave para um novo começo. A consciência se expande e a mente se ilumina, revelando que a verdadeira proteção está na fé inabalável. Cada momento dedicado a essa prática sagrada é um passo rumo à libertação de velhas crenças e limitações. O Salmo 91 se torna, assim, o símbolo de uma mudança profunda, capaz de transformar maldições em bênçãos. Na jornada de autoconhecimento e resgate da espiritualidade, as palavras do Salmo ressoam como um convite para deixar para trás o peso do passado. É um chamado para se reinventar e abraçar uma nova realidade, onde o poder da oração guia e protege em cada instante. Cada verso revela o potencial latente de reescrever destinos e abrir portas para a fé. Enquanto a intensidade da oração se expande, a percepção do mundo se transforma, colorindo a realidade com nuances de esperança e renascimento. A comunhão com o divino torna-se uma experiência que transcende o tempo, trazendo consigo a promessa de dias melhores e a certeza de que nenhum mal pode prevalecer. É nessa dança sagrada entre fé e proteção que se encontra o verdadeiro sentido da transformação. Por fim, a mensagem se consolida como um manifesto de força e renovação. Quando você ora o Salmo 91, tudo muda.
inclusive as maldições que por tanto tempo insistiram em aterrorizar. Essa oração não é apenas um ritual, mas a própria essência de um recomeço, onde cada palavra é um tijolo na construção de uma nova era, repleta de luz, proteção e a certeza de que a fé sempre vencerá. O refúgio secreto que muda destinos. Há um lugar onde o medo não tem acesso, onde as preocupações não conseguem penetrar e onde o mal simplesmente não pode tocar. Esse lugar não está em um endereço físico, mas é acessível a todos que o buscam com fé. O esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 começa exatamente aí, revelando uma promessa poderosa para quem escolhe habitar nesse refúgio divino. Não é apenas um esconderijo, é um santuário onde a alma encontra descanso e o espírito proteção. Quando a vida aperta e tudo parece ruir, muitos correm em busca de soluções imediatas, respostas rápidas ou conselhos passageiros. Mas quem encontra o esconderijo de Deus descobre que não precisa fugir, apenas permanecer. Permanecer firme na fé, confiante na proteção que vem do alto. E essa confiança transforma tudo, pois muda a forma como enfrentamos as tempestades e enxergamos as ameaças invisíveis. Habitar nesse refúgio não é apenas um ato de crença, é uma escolha diária de entrega. É confiar que, mesmo sem ver, há anjos ao redor. Há uma cobertura invisível nos guardando dos dardos lançados nas madrugadas mais escuras. É sentir a presença de Deus quando tudo parece ausente. É saber que, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando em favor daqueles que o buscam sinceramente. Ao declarar: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ativamos uma aliança poderosa. Não é uma simples frase, mas uma declaração de pertencimento. É como selar um pacto espiritual que afasta o caos, anula maldições e estabelece uma nova ordem no mundo espiritual ao nosso redor. O que antes nos perseguia começa a recuar diante dessa fortaleza invencível. E o mais surpreendente é que, quando você escolhe esse abrigo divino, sua vida começa a se alinhar com os propósitos de Deus. O que estava travado se destrava. O que era maldição se transforma em testemunho. Aquilo que o inimigo usava para te enfraquecer agora se torna o solo fértil para a manifestação da glória de Deus. E tudo começa com uma decisão: habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa morada espiritual é o lugar onde os traumas antigos perdem a voz e onde os gritos da alma finalmente encontram paz. Quando você ora com o coração aberto, o céu se inclina para ouvir. Não há maldição que resista ao poder do Salmo 91, quando ele é recitado com fé e intencionalidade. O esconderijo se torna um escudo vivo, e quem ali habita vive sob promessas eternas. Portanto, se você se sente exposto, vulnerável ou cercado por sombras que te oprimem, saiba que existe um lugar seguro para você. Não precisa continuar vagando em meio ao medo ou tentando se proteger com suas próprias forças. Hoje, Deus te convida a entrar nesse refúgio, a viver nele, a declarar com autoridade: Tu és o meu Deus, e em ti confio. A partir desse momento, tudo começará a mudar. Maldições invisíveis e o poder da palavra. Muitas vezes vivemos sob o peso de situações que não conseguimos explicar. Repetições de fracassos, doenças que se perpetuam, portas que não se abrem. E por mais que lutemos, algo invisível parece impedir o avanço. Essas correntes, muitas vezes silenciosas, são o resultado de maldições espirituais, heranças do passado, palavras lançadas, pactos inconscientes. Mas há uma boa notícia. Tudo isso pode ser quebrado. O Salmo 91 foi escrito como uma arma espiritual. Não apenas como uma expressão de fé, mas como uma chave que abre cadeados e desfaz laços ocultos. Quando você ora esse salmo com convicção, algo começa a acontecer no mundo invisível. Correntes começam a estalar, véus são rasgados, e o que antes parecia impossível passa a ser restaurado. É como ativar uma luz em um ambiente escuro há anos. Maldições só têm poder enquanto não há luz. Elas se alimentam do medo, da ignorância espiritual e da ausência de oração.
Mas o momento que você se levanta e declara a palavra, o inimigo recua, porque ele não suporta a presença de quem vive sob promessas. Cada versículo do Salmo 91 é como uma espada cortando contratos antigos, anulando sentenças e restaurando o destino que Deus escreveu para você. A expressão 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, não é simbólica, é uma promessa literal. Em meio ao caos você será preservado. Não importa quantos se levantem contra você ou quantas palavras negativas foram lançadas sobre a sua vida. Quando você caminha sob a autoridade da palavra, está blindado pelo próprio Deus. Maldições familiares que passaram de geração em geração podem ser quebradas em um instante de fé. Basta que alguém se levante e ore com entendimento, rejeitando o que não vem de Deus e abraçando a verdade que liberta. O Salmo 91 funciona como um selo de proteção espiritual. Quem se alinha com ele começa a ver milagres acontecendo, onde antes só havia tristeza e perda. Essa oração tem o poder de silenciar vozes do passado que ainda ecoam no presente. Vozes que dizem: você não vai conseguir, você não merece ser feliz, você vai falhar como seus pais falharam. Ao orar, você quebra esse ciclo. Você resgata sua identidade, limpa sua história e escreve uma nova página, onde Deus é o autor e o protetor. Portanto, não subestime o poder de uma oração. Quando você ora o Salmo 91, você está declarando guerra contra tudo que te aprisionava. E nessa guerra, você não luta sozinho. O céu se movimenta a seu favor. Anjos são enviados e maldições são anuladas. Porque a luz sempre vence a escuridão, e o nome de Deus é luz. A presença dos anjos ao seu redor. Você já sentiu que estava sendo guardado, mesmo sem entender como? Já escapou de situações perigosas por pouco, como se uma mão invisível tivesse te protegido? Isso não é acaso. O Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa promessa não é poética, é literal. Anjos são designados para proteger os filhos de Deus. Vivemos em uma realidade espiritual intensa, onde batalhas são travadas além do que os olhos veem. Mas quem ora com fé ativa a movimentação celestial. Cada oração baseada no Salmo 91 convoca o exército de Deus para estar ao seu redor. Em casa, no trabalho, no trânsito, no silêncio da madrugada, há anjos ao seu redor, impedindo que o mal toque na sua vida. Esses anjos não apenas observam, eles agem. Eles bloqueiam ataques, desfazem emboscadas e frustram os planos do inimigo. Você pode não ouvir, pode não ver, mas pode sentir. Porque a presença deles traz paz, conforto e segurança. O medo dá lugar à ousadia. A ansiedade se transforma em serenidade. Tudo porque você está debaixo de vigilância divina. A promessa é clara. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Quantas vezes você caminhou por caminhos tortuosos e, mesmo assim, permaneceu de pé? Não foi sorte, foi intervenção. Ao confiar em Deus, você entra numa esfera espiritual onde a proteção vai além da lógica. A presença dos anjos se torna parte da sua realidade. E há algo ainda mais poderoso. Esses anjos respondem à palavra. Quando você declara o Salmo 91, você está liberando comandos espirituais. Os céus ouvem, os anjos se movem. Eles agem em obediência à vontade de Deus. Não por mérito humano, mas porque a fé abre caminhos e ativa promessas que estavam esperando para se cumprir. Se você se sentiu sozinho, abandonado ou desprotegido, saiba, nunca esteve. Houve batalhas que você nem soube que enfrentou, porque já foram vencidas por aqueles que Deus enviou para te guardar. E quando você ora com entendimento, essa realidade se intensifica. As barreiras se fortalecem e o mal não encontra brecha. Não permita que o mundo te convença de que você está à mercê da sorte. Você está debaixo da graça, da proteção, da presença e da vigilância do céu.
E tudo isso é acessado quando você se posiciona e declara: Senhor, envia teus anjos, guarda os meus caminhos. O Salmo 91 é mais do que uma oração, é uma convocação divina para que o céu se manifeste na terra. O livramento que ninguém esperava. Há momentos em que tudo parece perdido, quando o diagnóstico é definitivo, quando as portas se fecham, quando a esperança some do horizonte. Mas é nesses cenários de desespero que o Salmo 91 brilha com maior intensidade, porque ele declara: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É Deus dizendo: ainda que tudo pareça acabado, eu tenho um livramento preparado para você. O laço do passarinheiro é uma armadilha, algo invisível, sorrateiro, que tenta capturar sem ser percebido. Quantas vezes fomos alvos de armadilhas emocionais, relacionamentos tóxicos, decisões erradas. E ainda assim, algo nos impediu de cair. Esse algo tem nome: intervenção divina. Quando você ora, você antecipa o livramento. Você corta o mal pela raiz antes mesmo que ele se manifeste. A peste perniciosa representa aquilo que contamina e destrói sem piedade, seja no corpo, na mente ou no espírito. É o vício, a depressão, o medo paralisante, a dor que não passa. Mas há poder em uma oração feita com fé. O Salmo 91 não apenas consola, ele cura, ele liberta, ele muda diagnósticos e restaura o que parecia impossível. Talvez você esteja enfrentando uma situação que foge do seu controle. Talvez você já tenha feito de tudo e não viu resultados. Mas existe um livramento reservado para quem clama. Deus não precisa de muito para agir. Ele precisa de um coração disposto. E quando esse coração se rende, o impossível se torna testemunho. Porque o livramento não vem da lógica, vem do sobrenatural. O mais belo é que Deus livra até em silêncio. Ele não precisa fazer barulho para agir. Enquanto você dorme, ele trabalha. Enquanto você chora, ele prepara. E enquanto você ora, ele age. Esse é o poder da confiança. Esse é o efeito de quem se entrega à proteção descrita no Salmo 91. Livramento não é exceção, é promessa. Por isso, mesmo que você não veja saída, ore. Mesmo que tudo desmorone, declare: Senhor, eu confio em Ti. Livra-me, guarda-me, sustenta-me. Porque aquele que confia no Altíssimo não será abalado. Os ventos virão, mas a casa permanecerá de pé. As lutas chegarão, mas você será preservado. Porque há um Deus que livra, e Ele te chama pelo nome. Não importa o que tenha acontecido até agora. O que importa é o que Deus pode fazer daqui para frente. E se você se posicionar em oração, declarar o Salmo 91 com fé e entendimento, você verá livramentos acontecendo um após o outro. Porque o céu nunca falha, e o Deus que prometeu livrar nunca tarda. Quando a noite chega, Ele ainda está lá. A noite simboliza medo, insegurança, solidão. Para muitos, é o momento em que os pensamentos ruins ganham força, quando o sono não vem, e as dúvidas sussurram mais alto. Mas o Salmo 91 diz que não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Ou seja, mesmo nas horas mais sombrias, Deus continua ali, vigilante, presente, protetor. O espanto noturno ataca a mente. É a ansiedade que corrói, os traumas que retornam, os fantasmas do passado que batem à porta. Mas quem está sob a proteção do Altíssimo repousa em paz. Não porque os problemas sumiram, mas porque há uma convicção firme. Deus está no controle, e nenhuma seta invisível irá nos atingir enquanto estivermos sob sua sombra. E então vem a seta que voa de dia, os ataques visíveis, as críticas, as pressões. Situações que nos afrontam em plena luz, que ferem o coração e enfraquecem a fé. Mas novamente o salmista declara: Tu não serás atingido. Porque Deus não protege apenas no silêncio da madrugada. Ele também se manifesta em plena luz do dia, mostrando que não há momento em que você esteja desamparado. Quando você declara o Salmo 91,
Algo acontece dentro de você. Uma força nasce. Uma coragem que não é natural. Você começa a perceber que o medo já não tem o mesmo poder. As preocupações não dominam mais sua alma. Há uma confiança que transcende a lógica, e isso muda a maneira como você vive, reage e caminha. Deus é um pai presente, mesmo quando tudo parece ausente. Ele não tira férias. Ele não se distrai. Ele não abandona. Seu espírito está ao redor como um escudo invisível, e toda vez que você ora, é como se renovasse essa cobertura, como se reforçasse as muralhas da sua fortaleza. E então, mesmo nas noites mais longas, você dorme e descansa. Quantas pessoas hoje vivem com medo de dormir? Presas em insônia, assombradas por pensamentos, dominadas por pânico. Deus quer mudar isso. E o Salmo 91 é um antídoto contra esse tormento. Quando você o declara, está dizendo para o mundo espiritual: aqui não. Nesta casa, nesta vida, neste coração, o Senhor reina. Por isso, se a noite chegar e a escuridão tentar te envolver, não tema. Abra a boca e ore. Declare com fé: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque a proteção de Deus não se limita ao dia, nem ao templo, nem ao domingo. Ela é constante. Ela é viva. E ela está disponível agora. A promessa da imunidade espiritual. Vivemos tempos de medo, insegurança, doenças e instabilidade. Todos buscam por garantias, por proteção, por alguma forma de se sentirem seguros. Mas a palavra oferece algo que o mundo não pode dar: imunidade espiritual. E o Salmo 91 é um manifesto dessa verdade. Ele afirma: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Essa declaração é poderosa. É como um escudo sendo colocado sobre sua casa, sua família, seus caminhos, mas ela não é mágica. Ela é ativada pela fé. É necessário declarar, confiar, permanecer, porque a proteção de Deus é relacional. Ela é para aqueles que o buscam, que o amam, que o reconhecem como Senhor sobre todas as áreas da vida. Essa imunidade não significa ausência de batalhas, mas certeza de vitória. Você pode passar pelo vale, mas não será consumido. Pode ser tocado pelo vento, mas não será arrancado. Porque Deus não promete ausência de luta. Ele promete presença constante. E essa presença transforma qualquer cenário. Imagine viver com essa confiança. Saber que, independentemente do que vier, você está guardado. Que pragas podem se espalhar, que crises podem surgir, mas sua casa será preservada. Não por muros, alarmes ou remédios, mas pela palavra viva. Essa é a fé que move o coração de Deus e que atrai o impossível. E mais, essa proteção não se limita ao físico. Ela alcança a alma, a mente, o espírito. Ela cura traumas, desfaz mentiras, renova identidades. Quando você ora com fé, você passa a viver debaixo dessa cobertura. Sua alma ganha imunidade contra ataques emocionais. Sua mente se liberta da opressão. Seu espírito se fortalece. O mundo pode oferecer planos, seguros e garantias, mas nenhum deles tem poder sobre o invisível. Só Deus pode blindar o que os olhos não veem. E quando você ora o Salmo 91 com entendimento, você ativa essa blindagem sobre cada área da sua vida. É como andar com um selo divino que diz: intocável. Então hoje declare com fé: nenhum mal me sucederá, nenhuma praga tocará a minha casa. E creia, porque quando a fé encontra a palavra, o sobrenatural acontece. E as maldições que um dia rondaram sua casa não encontrarão mais espaço, porque agora a imunidade do céu foi ativada sobre sua vida. Deus conhece o seu nome. No final do Salmo 91, há uma virada poderosa. Deus fala diretamente: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é uma das promessas mais íntimas e profundas da Bíblia. Ela revela que a oração não é apenas proteção, é relacionamento. É amor correspondido,
É reconhecimento mútuo. Você não é apenas mais um. Não é um rosto perdido na multidão. Deus te vê. Ele conhece sua história, sua dor, suas lutas. E quando você o busca de coração, ele responde. O céu se move. O Pai age. Porque há uma ligação direta entre amor e proteção. Quem ama a Deus vive sob um cuidado especial, não por merecimento, mas por entrega. Deus promete livrar, honrar e responder. Isso significa que, ao orar, você não está falando para o vazio. Há um Deus atento, presente, desejoso de se manifestar. E ele promete: estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Que promessa! Não apenas de livramento, mas de glória, de recomeço, de honra após a dor. Quantos já disseram que você não iria vencer? Quantos desacreditaram da sua mudança, do seu chamado, do seu valor? Deus diz o oposto. Ele te conhece pelo nome, e o nome dele é acima de todo nome. Quando o seu nome está nas mãos dele, não importa o que o mundo diga. Sua identidade está segura, sua história está sendo reescrita. Há uma unção reservada para aqueles que decidem amar a Deus com tudo que têm. Não de forma religiosa, mas íntima, genuína. Essa unção quebra julgos, abre portas e levanta aqueles que estavam caídos. Você não está esquecido. Você está sendo preparado para algo maior. E a oração é o elo entre o agora e o que está por vir. O Salmo 91 termina com promessas de vida longa e salvação. Isso significa propósito, direção, eternidade. Deus não quer apenas te livrar. Ele quer te usar, te transformar, te levar a um novo nível espiritual. E tudo isso começa com uma escolha: amar a Deus de verdade. Não apenas com palavras, mas com atitudes, com entrega, com oração. Se hoje você sente que sua vida não tem direção, que seu nome está manchado, que sua história foi marcada por dor, saiba, Deus pode reverter tudo isso. Ele te chama pelo nome. E quem é chamado por Deus nunca termina da mesma forma que começou. Porque onde o amor dele chega, as maldições saem. Agora tudo pode mudar. Chegamos ao final, mas esse é apenas o começo, porque agora você tem uma escolha diante de si: continuar vivendo como antes, ou se levantar em fé e declarar: Senhor, eu confio em ti. Eu declaro o Salmo 91 sobre a minha vida, e a partir de hoje, tudo vai mudar. Essa escolha pode alterar não só o seu presente, mas o seu futuro e sua eternidade. As palavras têm poder. E quando você usa as palavras da palavra de Deus, o poder é multiplicado. O Salmo 91 é uma espada espiritual, uma armadura, uma chave e uma declaração profética. Quem ora esse salmo com o coração sincero e a fé ativada, começa a ver as maldições sendo desfeitas, os ciclos sendo quebrados e uma nova estação começando. Hoje, Deus quer te mostrar que o que parecia permanente era apenas temporário. A dor, a escassez, o medo, as perdas, tudo isso pode ser transformado. E isso começa com oração, com um coração disposto, com uma fé simples, mas real. Não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Deus age onde há verdade. Não guarde esse conhecimento só para você. Compartilhe essa promessa. Ore por sua casa, por seus filhos, por seu casamento. Escreva o Salmo 91 em sua porta. Declare em voz alta todos os dias. Viva essa verdade. Porque quanto mais você se aprofunda nessa palavra, mais os milagres se tornam realidade na sua vida. Você foi chamado para viver debaixo de proteção, não de maldição. Para andar em paz, não em medo. Para romper e não se acostumar com o fracasso. Hoje o céu te convida a uma nova jornada. E o primeiro passo é a oração. O segundo é a confiança. E o terceiro é a constância. Persevere, e você verá. Não importa como você chegou até aqui. O importante é como você sairá. E eu creio que sairá mais fortalecido, mais protegido e mais consciente do que o Salmo 91 pode fazer. Porque quando você ora com fé, tudo muda.
inclusive as maldições. Agora, feche os olhos, respire fundo e declare junto: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que essa oração te acompanhe todos os dias e que a sua vida nunca mais seja a mesma. Ao longo desta jornada, vimos que o Salmo 91 não é apenas uma bela passagem bíblica. Ele é um escudo, uma promessa viva, uma arma espiritual contra toda forma de maldição. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona, ainda existe um lugar seguro, o esconderijo do Altíssimo. Entendemos que essa proteção não é automática, mas acessível àqueles que confiam, que amam, que oram com o coração rendido. E quando essa fé encontra a palavra, o impossível se torna possível. Você agora sabe que a verdadeira imunidade não vem do mundo, mas do céu. Que as batalhas continuam existindo, mas a sua postura diante delas é transformada. Que Deus conhece o seu nome, caminha com você nas madrugadas silenciosas e declara: nenhuma praga chegará à tua tenda. Esse é o Deus que te chama hoje para viver uma vida de paz, propósito e proteção, longe das correntes que o inimigo tentou colocar sobre você. Quantas vezes você se sentiu sozinho, esquecido, indefeso? Agora você entende. Você nunca esteve só. Deus estava ali, mesmo no silêncio, esperando que você confiasse, orasse e declarasse as suas promessas. E o Salmo 91 é essa declaração. É um grito de guerra contra as trevas. É um lembrete de que você foi feito para vencer, não para viver debaixo de maldição. Então, que essa verdade fique gravada no seu espírito. Quando você ora o Salmo 91, tudo muda, inclusive as maldições. Sua vida pode ser completamente diferente a partir de hoje. Basta crer, basta declarar, basta permanecer. A escolha está em suas mãos, e o céu inteiro está pronto para te sustentar nessa jornada. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo para que ele alcance outras vidas que precisam dessa palavra. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orações que fortalecem sua fé e comente aqui embaixo: eu escolho viver sob a proteção do Altíssimo. Que essa declaração seja profética. Que seu comentário seja um marco, porque quando você se posiciona em fé, o céu responde, e a sua vida nunca mais será a mesma.